Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao Brasil em Cristo Jesus. Hoje venho aqui, primeiramente, agradecendo o engajamento que vocês deram no meu vídeo sobre a história da igreja primitiva. Foi um sucesso relativo, né? Porque agora temos 30 visualizações. Vamos dizendo, agora tenho 30 visualizações. Mas vocês contribuíram por causa disso. E eu quero aí agradecer primeiramente a Deus e a vocês também por verem o meu vídeo, porque o vídeo não foi nada fácil. Eu tinha que estudar, pegar um bando de informações por todos os vídeos do YouTube, estudar e deu para ver que não é nada fácil, né? Mas de primeiramente, de primeira, eu quero só agradecer a vocês, primeiramente a Deus e agradecer a vocês também. Valeu mesmo. Mas, já que a vida continua e os vídeos também, vamos falar agora sobre a história em que chocou o povo de Judá e também sobre as coisas que chocaram o mundo inteiro, quando Deus, ao pedido do rei Ezequias e do profeta Isaías, ao pedido dessas orações desses dois homens, enviou um anjo para acabar com o rei da Síria. Quer dizer, com o exército do rei da Síria, fez ele andar com, digamos, com rabinho entre as pernas, né, de uma maneira pejorativa. E bom, e você me pergunta, Rafa, como posso agradecer, como posso fazer, é, na verdade, como eu posso agradecer por esse conteúdo que você está me fazendo? Bom, se inscrevendo, comentando e deixando um like. Aí vou ter mais conteúdo, quer dizer, vou ter mais ânimo, vou ter mais conteúdo e com a graça de Deus vou trazer mais esse tema como esse da Bíblia. Quem sabe eu trago uma história contando sobre o exílio da Babilônia. Segredo. Vou contar. Mas enfim, eu vou aqui, ó, pegando a Bíblia, tô com uma Bíblia, a minha Bíblia do meu lado, mas enfim, é, na verdade vocês primeiramente têm que entender que Israel sempre foi um país que era suprimido de várias potências ao seu lado. O Israel, ele sempre foi um país independente e sempre país que, né, independente entre aspas, mas também foi sempre um país que tinha várias potências ao seu lado. Assim como ele, tipo, Israel era recheado de cananeu, de cananeu, de amalequita, além também, além também dos, ai, qual é o nome daquele povo? Amalequita, cananeu, os árabes também, além dos nossos carinhosos filisteus. E entrando aí nesse contexto, Israel também estava sob o domínio da Síria. O rei da Síria, né, Sanequerib, que é profissional na língua, na língua síria, pode me corrigir, mas enfim, esse rei Sanequerib, ele estava invadindo Israel, invadindo primeiramente a cidade de Laquis, outros reinos de Judá, sitiando, ou seja, roubando, furtando, pegando seus tesouros, e além do Egito também, que é uma grande potência que dominava Israel naquele tempo, era o grande terror dos israelitas. E, primeiramente, vamos apresentar um contexto. Chega a ser divertido, né, você estudar. A gente está estudando dois povos diferentes que usavam armaduras, espadas, é, viviam em contextos diferentes, mas viviam na mesma época. Então não é a mesma coisa que você é, comparar sei lá, os índios aqui do Brasil com os mongóis lá da China. Ou não é a mesma coisa que você comparar os americanos com os paraguaios. Não, os dois viviam em contextos diferentes, em países diferentes, mas em contextos iguais. Mas enfim, vamos continuar. Bom, aqui na palavra, os assírios, primeiramente estou lendo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, onde o rei Senecarib foi um rei opressor na terra de Judá. E agora eu vou ler aqui em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 32, a partir do verso 1. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém,
consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram assim. Ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou Milo, da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Bom, aqui dá para ver mais estratégia. E você pensando que só a Bíblia falava de divindade? Claro que não. A Bíblia fala também de estratégias de batalha. Ou seja, o Ezequias estava vivendo num contexto em que os assírios estavam invadindo a terra de Judá e também estavam prestes a matar ele, assim como toda a linhagem nobre. E você vê que no contexto que o povo de Judá estava vivendo naquela época, que as pessoas estavam com medo do rei da Síria, que na verdade de todos, eu digo, não só Israel, mas em todos os países tinham medo do rei da Síria. Resumindo, a Síria é como se fosse China, Estados Unidos e Rússia, os três juntos naquela época. A Síria era uma grande potência, um grande império. E você vê também que o rei Ezequias, ele era muito inteligente, muito estrategista também, bloqueou o caminho dos assírios, mas também o rei Senaqueribe não deixou barato. Aliás, o Israel, como diz no começo do vídeo, não era um país isolado de tudo. Ele estava sempre recheado de grandes potências. Recheado de grandes potências, né? Assim, antigamente, para quem não sabe, Israel tinha que ir lá na terra dos filisteus para fazer uma arma, né? Fazer uma espada. E aí, deixa eu fechar a participação. E aí, durante essa espada, quer dizer, desculpa, durante esse firmamento das armas, o Israel tinha arma para você guerrear, tinha arma para eles guerrearem. Então, esse é um contexto diferente que eu estou trazendo aqui, para você ter ideia de como Israel estava cercada de tantas potências e também que usufruía dessas grandes potências. Até mesmo na terra do filisteu, que oprimiu tanto Israel. E na verdade, os povos, os povos também, os outros povos também usavam essas espadas dos filisteus, porque os filisteus têm armazém do ferro, uma tecnologia que outros países, como outros países do Oriente Médio, não tinham. Ou você acha que os filisteus usaram essas mesmas espadas, as mesmas armas, as mesmas armaduras para lutar contra os israelitas? Ou você acha que mais para frente Davi usou esse mesmo manuseio do ferro para lutar contra os filisteus mais para frente? Quantas de armas vocês acham que os israelitas usou para lutar contra os assírios? Mas enfim, vamos continuar lendo. Assim, vou pular para o versículo 10. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em quem vocês baseiam a sua confiança para permanecer cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele os está enganando para deixá-lo morrer de fome e de sede. Mas não o próprio Ezequias que retirou os altares, mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos da terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los.
dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos de seus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Bom, Senaqueribe era criativo porque estava zoando o Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Ou você acha que ele estava falando isso da boca para fora? Porque os assírios, eles estavam, eles estavam com potência máxima. Para quem você não sabe, uma curiosidade, uma pequena curiosidade, nada que vai relativizar o vídeo, mas dos assírios é que nasceu o reino da Babilônia. Mas enfim, continuando. O rei Senaqueribe estava zoando de Deus, estava zoando dos judeus e estava zoando do rei Ezequias. Ou seja, estava zoando dos três juntos. Mas enfim, o que pegou mesmo é ele zoar do próprio Deus. O que pegou mesmo para o rei Senaqueribe. É porque a Síria, é bom nós entendemos o ponto do Senaqueribe. Porque o Senaqueribe, ou Senaqueribe, pronto. Vou chamar de rei da Síria, porque é um nome relativamente difícil, né? O rei da Síria estava conquistando todos os reinos, assim como o Egito, assim como a Arábia. Ou seja, se vocês pensavam que o Egito ou a Arábia eram as maiores potências do mundo, sinto muito, mas você achava tudo errado. É porque o contexto daquela época apontava sobre a maior potência, que é a Síria. Os assírios tinham a maior potência do mundo naquela época. E vamos continuar. Versículo 16. Os oficiais de Senecaribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Retiraram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no, no, no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Ou seja, quando o rei Ezequias pediu auxílio do profeta Isaías para orar, o rei Ezequias ele se humilhou perante a Deus. E durante esse contexto, se humilhar perante a Deus era você rasgar as vestes. Só que a gente não pode fazer isso. A gente pode, mas não vai enfatizar esse contexto que a gente está vivendo, porque Jesus veio e pagou preço pelos nossos pecados. Então não é necessário a gente fazer isso. Mas o rei Ezequias se humilhou perante Deus para que o rei da Síria deixasse Jerusalém. Ele deixou da pior forma. Além do anjo destruir o exército, ele voltou envergonhado, seus filhos mataram a espada. E daqui para frente, é só falando do reinado de Ezequias, mas eu quero trazer essa reflexão para vocês. O rei da Síria estava zoando de Deus. E de Deus, como você sabe, de Deus não se zomba. E não também nem se escarnece. Não é que Deus vai, se você zombar de Deus, não é que ele vai planejar uma vingança contra você. Claro que não. Porque Deus é um divino. Deus é Deus misericordioso. Não é um Deus da vingança, não é Deus da ira, não é Deus da raiva. Sei que ele tem sentimentos, assim como nós humanos. Mas também Deus ele não é um Deus sanguinário, que ama derramar sangue. Claro que não. Deus ele protege os seus que eles mereçam proteger. Mesmo que a gente não mereça, a gente sempre está propício a agradar a Deus
a todas as coisas. E nesse contexto diferente, em que o rei da Síria dominava, destruía, subjugava os povos, e os povos estavam sempre no seu, no seu jugo, debaixo debaixo do seu braço, digamos assim, o, Deus mostrou porque ele é Deus dos exércitos, né? Afinal, o Deus dos exércitos era que ajudou Josué a conquistar a terra prometida, num contexto em que tinha Cananeu, tinha Malequita, tinha o povo da terra de Ai, a antiga Jerusalém era uma antiga terra idólatra, e Deus fez com que Josué conquistasse a terra prometida, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Apesar que Deus não gosta de derramar sangue, Deus, ele é considerado que é o Deus da guerra, né? O Deus, o Senhor dos exércitos, por ele sempre auxiliar o exército dos santos. Mas é isso. Espero que você tenha gostado e aprendido com esse mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e